E aí, pessoal, hoje veremos um conhecimento prévio para habilidade. Vamos trabalhar a ideia de ângulos e classificar os ângulos em complementares, suplementares ou replementares. Ângulo é a região limitada por duas semi-retas que têm a mesma origem. Então, eu tenho uma semi-reta aqui e outra aqui, ambas com a mesma origem. Essa aberturinha aqui é o que é o ângulo. Então aqui eu tenho um ângulo interno e o ângulo externo. Normalmente na escola você mede o ângulo utilizando o transferidor. O ângulo pode ser medido em graus ou em radiando. Vou utilizar aqui um transferidor e vou calcular a abertura aqui de um certo ângulo aqui no desenho. Como eu não tenho um transferidor físico, eu vou utilizar aqui um transferidor aqui virtual. Então, pessoal, eu desenhei aqui duas semi-retas com a mesma origem. Estou usando aqui um transferidor virtual. Ele é o meia-lua, que varia de 0 até 180. E vamos calcular a abertura entre essas duas semi-retas com a mesma origem. O primeiro passo para calcular a região entre duas semi-retas com a mesma origem é pegar o meu transferidor, que é essa pontinha aqui, ó, e colocar no ponto de origem das duas semi-retas, que no caso está aqui. Depois, você vai sincronizar uma das semi-retas com a base do transferidor. Agora eu vou abrir o transferidor até chegar na outra semi-reta. Vou abrir meu transferidor virtual até chegar na outra semi-reta. Perceba que eu estou aumentando aqui. Ó. Ele está dizendo que deu 37 graus, 39, até chegar na outra. Opa, deixa eu alinhar aqui novamente. Essa abertura aqui mede 90,6 graus. Se fosse uma abertura maior, bastava continuar. Então vamos ao exemplo. Eu quero medir a abertura entre essas duas semi-retas aqui. Vou marcar aqui no centro. Vou sincronizar com uma das semi-retas. E agora eu vou abrir o transferidor. Estou abrindo aqui, estou medindo, tá? Deu 50 até chegar no outro ponto. Deixa eu chegar mais um pouquinho. Chegou. Nesse caso aqui deu 179,9 graus. Então, pessoal, viram um exemplo lá de como medir um ângulo com o transferidor. Agora eu quero mostrar uns ângulos interessantes a vocês. Eu peguei essa imagem aqui de um transferidor de meia-lua para vocês verem esse ângulo aqui que mede exatamente 90 graus. Até porque manualmente você não consegue acertar exatamente os 90 graus. É fácil lembrar o ângulo de 90 graus porque ele lembra lá a quina da parede ou o encontro da parede com o chão. Normalmente o ângulo de 90 graus ele é representado com um quadrinho aqui na base. Vamos trabalhar em cima desse ângulo 90 graus. Se eu tiver dois ângulos e a soma dele der 90 graus, feito que aparece aqui, eu tenho o que chama de ângulos complementares. Um ângulo complementa o outro. A soma dos dois dá 90 graus. Por exemplo, se eu pegasse um ângulo de 40 graus, deixa eu colocar aqui porque está meio apagado, 40 graus, e um ângulo de 50 graus. Eles vão ser ângulos complementares se a soma dele der 90 graus. Então, se eu somar dois ângulos e a soma dele der 90 graus, esses ângulos são chamados de ângulos complementares. Agora eu estou aqui com outro transferidor, sem nenhuma marcação. O transferidor de meia-lua, aquele que você já viu lá virtual, que mede 180 graus, é o máximo que ele consegue. Ele vai do 0 até 180 graus. E eu quero, a partir desse transferidor, falar de outra classificação de ângulos, que são os ângulos suplementares. Serão ângulos suplementares se a soma dos ângulos der 180 graus. Eu tenho agora um transferidor de uma volta completa. Se vocês perceberem, ele varia de 0 grau, dá uma volta completa e termina, ó, 350 mais 10 e termina em 360 graus.
E eu quero usar esse transferidor aí para falar dos ângulos replementares. Os ângulos são replementares se a soma deles der 360 graus. Agora eu venho com um probleminha aqui envolvendo os ângulos complementares, suplementares ou replementares. Por exemplo, eu tenho esse ângulo aqui, quadradinho aqui, que já disse que isso aqui é um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto, e ele pergunta quanto mede o valor do x, quanto vale essa medida aqui. Sem usar transferidor, é possível calcular a medida que corresponde ao valor x, qual é o valor que o x esconde. Como esse ângulo aqui é de 90 graus, esses dois ângulos juntos, quando eu somar o 30 com o valor do x, obrigatoriamente tem que dar 90 graus, já que são ângulos complementares. Então, para achar o complemento do 30, basta ver o que falta para 90 graus. Então, eu já tenho 30, para chegar em 90, falta 60. Então, o valor que aqui esconde é 60 graus. Então, o valor do x é 60 graus. Então, percebam que essa ideia de complementares, suplementares e replementares possibilita encontrar valores desconhecidos. Tenho aqui mais um exemplo. Eu tenho aqui o ângulo raso, apesar de não estar bem desenhado, mas é meia lua, lembra lá o transferidor. E eu perguntaria aqui qual é o valor do P. Quanto mede essa aberturinha aqui? Eu posso pensar da seguinte forma. Isso aqui é um ângulo de 180 graus, como a gente viu antes lá. E eu já tenho 20. E eu quero saber quanto vale a outra parte. E eu descubro qual valor que P está escondendo. Como esses dois ângulos aqui são suplementares, então eu preciso apenas descobrir quem é o suplemento de 20. Para descobrir o suplemento de 20, basta ver o que falta para 180. No caso aqui, como eu já tenho 20 para chegar em 180, falta 160. Então, esse ângulo aqui desconhecido, que é o P, vale 160 graus. Então, no lugar do P, eu devo colocar 160 graus. Então, pessoal, tente fazer as atividades e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tchau!